Boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é Os Cabano e a guerra contra a Guirre. Então fique aí, não saia daí que hoje você vai ficar bem informado. Eu começo aqui falando dos cabanos. Entre os movimentos de rebeldia que agitaram o período regencial, merecem registro as duas revoltas dos cabanos, entre aspas. Embora seus participantes sejam designados pelo mesmo epíteto, trata-se de dois movimentos distintos, de proporções e característica bem diversa. O primeiro, ocorrido em Pernambuco, ficou conhecido como Cabanada. O segundo, que eclodiu na então província do Grão-Pará, passou à história como Revolta da Cabanagem. Em ambos é de se ressaltar o caráter de reivindicação social dada ao movimento por seus promotores. A cabanada consistiu num motim popular promovido por escravos fugidos, aos quais se juntaram criminosos e desordeiros procurados pela polícia, além de um certo número de homens do povo, todos revoltados com a miséria condição em que viviam, faziam parte das camadas inferiores da sociedade e moravam geralmente em humildes cabanas. Então, os índios, essa revolta de cabanagem consistiu a respeito dos escravos fugitivos. Então, a cabanada consistiu no motim popular promovido por escravos fugidos e por desordeiros procurados pela polícia, né? Então os escravos fugidos, eles se juntaram com os criminosos, se juntaram com os desordeiros que estavam sendo procurados pela polícia, além de um certo número de homens do povo, todos os revoltados, né? Os escravos, todos os revoltados, eles estavam revoltados com a miséria condição em que viviam. E eles, os escravos, moravam em cabana, humildes cabanas. Daí o designativo dado ao movimento, iniciado em Pernambuco em 1832, alastrou-se em seguida ao interior de Alagoas, terminando 3 anos depois, graças à intervenção pacífica do bispo de Olinda, Dom João da Purificação. Bem mais importante e demorada foi a revolta da cabanagem. Então a revolta da cabanagem, ela foi mais importante e demorada. Movimento de caráter ao mesmo tempo político e social que teve início no Pará em 1835, foi aonde teve início, né? A revolta da cabanagem teve início no Pará, poucos meses antes de assumir a regência o padre Diogo Feijó. Os cabanos do Pará, em liberais e nativista, que pretendiam derrubar do poder a minoria portuguesa. Então, gente, os cabanos do Pará eram liberais. Então, pessoal, os cabanos do Pará
Eles eram liberais e nativistas, porque eles pretendiam derrubar do poder a minoria portuguesa, ainda dominante em várias províncias mesmo depois da abdicação de Dom Pedro I. O movimento começou em 1833, sob a forma de conspiração política durante reuniões que se realizaram na Fazenda Acará, de propriedade de Félix Antônio Clemente Maucher. Nessas reuniões foram traçados os planos de ação armada para a conquista do poder, bem como as modificações a serem implantadas no governo da província. Em janeiro de 1835, sob a chefia de Francisco Pedro Vinagre, centenas de sertanejos armados atacaram e tomaram de surpresa a capital do Grão-Pará, executando o presidente provincial Bernardo de Souza Lobo, o comandante de armas, coronel Joaquim José da Silva Santiago e o capitão de fragata Guilherme James Inglis. Maucher assumiu então o governo revolucionário e em proclamação pública afirmou que o povo de sua terra não mais aceitaria presidentes nomeados pela Corte do Rio de Janeiro, enquanto Dom Pedro II fosse menor. Todos os ocupantes de posto político ou militares foram destituídos, instalando-se na capital uma administração inteiramente nova, com a participação de muitos elementos do povo. Havia realmente no movimento, além da oposição ao elemento colonialista português, uma declarada revolta dos proprietários rurais e das câmaras populares contra a prepotência e os privilégios da nobreza. Os revoltosos, porém, não demoraram a se desentender entre si, tendo início uma série de escaramuça e atentados entre as duas facções dominantes do movimento. Maucher, gente, eu não sei se o nome dele está certo, tá? Porque a palavra dele deriva do inglês e eu não sei dizer muito bem se está certo. Maucher foi assassinado e Francisco Pedro Vinagre assumiu o governo. A regência enviou então no Pará, com a missão de restabelecer a antiga ordem, o Marechal de Campo Manuel Jorge Rodrigues, mais tarde Barão de Taquari, com apoio de forças navais comandada por John Taylor. Conseguiu Manuel Rodrigues vencer o grupo armado de Francisco Vinagre e ocupar o poder. Esta vitória, contudo, durou pouco mais de um mês, pois em agosto do mesmo ano de 1835, reunidos em torno de seu povo, chefe Eduardo Francisco Nogueira Angelim, um moço de 23 anos, os cabanos voltaram à carga, retomando o controle da situação. O futuro barão de Taquari conseguiu refugiar-se na ilha de Tatuoca, onde foram esperá-lo brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréia, depois barão de Caçapava, que acabava de ser nomeado pela regência para a dupla função de comandante de armas e novo presidente da província. Em abril e maio de 1836, organizaram-se novas investidas contra os revoltosos, culminando com a derrubada de Angelim, que no entanto só veio a ser preso em outubro. Nesse interim, Francisco Pedro Vinagre, que escapará com vida na primeira derrota dos cabanos, continuava a agitar o interior da província, reforçando suas hostes com grande número de mestiços e índios dos povoados por onde passavam. Conseguiu sustentar uma verdadeira guerra de guerrilha,
com as tropas governamentais que iam em sua perseguição. Esses combates se estenderam pelo Baixo Tocantins, Santarém e Óbidos. Até a comarca do Rio Negro. Mais tarde, província do Amazonas. Mesmo depois da morte de Vinagre, somente em março de 1840, já nos últimos meses da regência Araújo Lima, e pouco antes de declarar a maioridade do novo imperador, teve fim a revolta, com a rendição do último chefe cabano, Gonçalo Jorge de Magalhães. Então, a revolta de Cabanagem só teve fim a partir do momento que foi rendido o último chefe cabano, Gonçalo Jorge de Magalhães. Agora eu vou estar falando da Guerra contra Aguirre. Guerra contra Aguirre, gente, é a mesma coisa que Guerra do Uruguai, tá? Guerra contra Aguirre e Guerra do Uruguai é a mesma coisa. Então eu vou estar falando aqui agora da Guerra do Uruguai, né? Que no caso é a Guerra contra Aguirre. Assim seria batizado uma das várias contendas que tivemos que travar na banda oriental do Uruguai. Estando por expirar o mandato do presidente Berro Venâncio Flores, que há mais de 7 anos vivia na Argentina, como adjunto militar, abandonou seu posto e à frente de um pugilo de expatriado colorados, desembarcou no Uruguai, iniciando a guerra civil que obrigaria o Brasil a se intervir naquela república vizinha. Em poucos dias, auxiliado pelo descontentamento interno, fomentado pela política caudilhesca tão à moda das repúblicas hispano-americanas, Flores arrebanhou um pequeno exército, ameaçando seriamente o governo constituído. Por longos anos, a fronteira brasileira era palco de correrias e latrocínios por parte de bandos armados procedentes daquele país, malgrado seguidas reclamações por parte de nossas autoridades, as tropelias e assassinato não tiveram paradeiro. Estava tendo muito assassinato, chegando a tal ponto que os gaúchos, comandados pelo Barão de Jacuí, organizaram expedições vingativas com a intenção não só de reaver seus rebanhos extraviados, como de vingar a honra atingida pela invasão de seus lares. A tensão chegou a tal ponto que, em 1884, o Brasil enviou o deputado José Antônio Saraiva, político experiente já notabilizado pelos inúmeros serviços prestados ao Império, tendo inclusive fundado Teresina como capital da província do Piauí, para buscar uma conciliação entre as partes
contendoras. Apesar do espírito de sensatez e moderação de Saraiva, este não conseguiu de Aguirre uma ação que levasse os seus compatriotas a cessarem as investidas contra o nosso território. Um mês após o ultimato que ele enviou, nosso ministro plenipotenciário em Montevidéu, sua chancelaria, sua chancelaria o devolveu, com a nota de ser documento indigno de figurar nos arquivos nacionais. Era, pois, um passo para a declaração de guerra. Esgotados todos os recursos de solução por canais diplomáticos, acrescidos do fato de que a ousadia de Aguirre provinha do apoio de Solano Lopes, ditador do Paraguai, já muito se preparando para investir contra a soberania nacional, o Brasil resolveu invadir o Uruguai para cobrar aquela situação vexatória para nossa honra de nação e atentatória à segurança territorial, em princípios Então, gente, Solano Lopes foi o ditador da Guerra do Paraguai, ok? Em princípios de 1865, um corpo militar comandado pelo marechal de campo João Propício de Mena Barreto procedia à invasão da República Oriental do Uruguai, ao mesmo tempo que a nossa esquadra comandada pela contra-almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, fazia o bloqueio de toda a costa do Uruguai, uruguaia, estrangulando o seu comércio com o mundo exterior. Seguiram-se escaramuça e duas batalhas de envergadura, Salto e Paissandu, no palco terrestre, onde as forças de Aguirre foram completamente destroçadas. Em fevereiro de Tamandaré adentra pelo estuário do Prata e bloqueia Montevidéu, onde a população indignada arrasta a bandeira brasileira pelo chão. Debaixo da ameaça de bombardeio da capital, Aguirre deixa a cidade e entrega ao governo a Venâncio Flores, grande amigo e aliado do Brasil, que viria a ser um dos nossos aliados na extirpação da tirania de Francisco Solano Lopes, déspota, sanguinário e expansionista que reinava no Paraguai. Então, gente, foi Aguirre, né, que liderou a revolta. Foi Aguirre que liderou, né? Foi Aguirre que liderou a Guerra do Uruguai. Então, gente, a guerra contra Aguirre ocorreu entre 1864 e 1895. A guerra contra Aguirre envolveu as tropas do Exército e da Marinha do Império do Brasil e grupos militares do Uruguai. A guerra recebeu esse nome, a Guerra do Uruguai, recebeu o nome de Guerra contra Aguirre por quê? Porque a ação brasileira ocorreu contra o então presidente do Uruguai, Atanásio Cruz Aguirre, que foi ele, né, o principal dessa guerra uruguaia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e já deixa o seu like, se gostou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude o canal a crescer. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Até a próxima. Tchau.